Hello, guys. Good afternoon. Vamos então iniciar a nossa aula de inglês? Let's start our English class. Today we are going to study about comprehension, text and vocabulary. Let's go. Então, uma boa forma, né, de você conseguir expandir o seu vocabulário é também fazendo a interpretação, né, guys? The comprehension text, né? A compreensão textual, ela é essencial no vestibular. Para você conseguir alcançar, né, o seu objetivo de passar no vestibular, é, assim, é algo que não tem como você deixar de lado. Tem que treinar a interpretação textual. Até mesmo para questões de matemática, de química, de física, você tem que treinar a sua compreensão textual, porque se você não entender o que está ali, não entender o que está sendo solicitado, né? Isso pode gerar um erro, né? Isso pode fazer com que você não consiga acertar aquela questão e cada ponto é muito importante. Então, no inglês, na língua inglesa, é mais do que necessário, né? Que você treine essa questão da compreensão textual. Eu trouxe hoje algumas questões de vestibular e o que eu quero de vocês é que leiam com atenção, né, para fazer a interpretação desse texto e, no caso, tenham em mente a questão também do reported speech, que eu já expliquei para vocês, mas eu vou dar aqui uma pequena revisão aqui, só para relembrar. Então, como eu dizia, o reported speech é o discurso indireto em inglês. O que eu expliquei para vocês a respeito do discurso indireto? Você vai pegar um texto onde você vai ter ali um diálogo, você pode ter um diálogo, e no caso você vai ter uma pessoa relatando o que outra pessoa falou, ou relatando o que ela mesma falou em um outro momento, né? Nós estudamos a tabela de reported speech. Eu mostrei para vocês a diferença. Teve um vídeo que eu passei para vocês com exemplos da série Friends, né? Com exemplos de uso do reported. E também você tem que ter em mente verbos como said, que é o passado do verbo say, que é o verbo dizer em inglês. Tell, que no passado fica told, então o verbo told também aparece muito, né? Que é o verbo contar. Então você tem o uso de said, que é disse, told, que é contou, asked, que é perguntou. Então você pode falar, she asked why you were sad, né? Ela perguntou ou questionou porque você estava triste. Então, você tem que ter em mente isso. Esses verbos, eles já indicam que a frase está no reported speech. Ok? Então, nesse primeiro exercício, tá? 1984, que no caso é do livro 1984, do grande escritor George Orwell. Eu super recomendo a leitura de George Orwell, in English, of course, né? Eu acredito que a leitura de literatura, né, seja American Literature ou British Literature, né, seja literatura americana ou britânica, é essencial também para o desenvolvimento de vocês, para que você consiga ler um texto avançado. Então, você pode ir lendo, pesquisando. O uso de dicionário é essencial, tá? Tem que usar o dicionário. Ainda mais se você tiver um nível básico de inglês, você vai ter uma certa dificuldade, né? Os textos no Enem normalmente são textos de nível intermediário, então você tem que ter em mente isso, tá? Pode ser que tenha textos também de nível avançado. Normalmente, as perguntas são de nível intermediário,
mas pode ser que você se depare com um texto um pouco mais complexo. Então, para que você consiga avançar nesse quesito, é muito importante a leitura constante, a leitura no cotidiano, ler o The New York Times, The Times, ler o BBC News, ler livros de ficção, de literatura, né? E além, é claro, do estudo da gramática, o estudo das regras gramaticais. Eu vou colocar aqui para vocês, antes de começar a explicar as questões que eu separei para hoje, eu vou colocar aqui o slide do Reported Speech, só para a gente poder dar uma revisada nesse conteúdo, porque às vezes vai passando tempo e você pode ter esquecido, né? Então vamos relembrar, não custa nada. Deixa eu ver aqui, deixa eu só abrir rapidinho. Ah, não abriu, por que não abriu? Tentar abrir de novo, não sei por que ele não abriu. Acho que eu impedi, quando eu cliquei aqui, meio que interrompeu o processo. Vamos novamente. O computador está travando só um pouco. Gente, hoje é dia 19, cara. 19 de novembro, como boa, né? Já vamos finalizar o ano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Eu passei para vocês. Foi esse mesmo. Só um instante, deixa eu fazer uma coisa aqui. Está convertendo ainda um vídeo. Vamos lá. Então, relembrando, né? Just to record some details about passive voice, indirect speech. So, passive voice, utilizado na língua inglesa quando se deseja enfatizar o objeto que sofreu uma ação e não o sujeito, né? Indirect speech, no discurso indireto, as frases se adaptam ao contexto para falar as informações ditas por outra pessoa, sem necessidade de reprodução exata das palavras. O indirect speech, que a gente chama também de reported, não estranhe, então, se ele aparecer mais como reported speech, né? Se refere a este assunto. Temos aqui, né, falando do passive voice, lembrando, gente, que para você poder ser bem-sucedido, to be successful, né? Nessa questão do reported, você tem que primeiro dominar o passive voice. Você dominando o passive voice, o reported fica molezinha. Aí aqui a gente tem a estrutura, né, dos tempos verbais na voz passiva e na voz ativa. Gente, estou passando rápido porque essa matéria já foi explicada. Eu já expliquei cada um desses exemplos para vocês, é só para relembrar. Eu quero ir lá no Reported de novo. Eu expliquei para vocês como funciona, qual é o caminho das pedras. Agora eu preciso que vocês tenham atenção. A minha preocupação maior é que vocês não estão comparecendo às aulas aqui, né, ao vivo. Então, eu fico preocupada com essa questão de que vocês fiquem com dúvida, com dificuldade, porque essa matéria ela é um pouco mais complicada, tá? Então, requer um pouco mais de atenção. Vamos lá. Aí aqui tem esse vídeo sobre o Reported
speech, eu vou colocar aqui para vocês rapidinho. Aí temos aqui direct speech, reported speech, né? Mostrando que normalmente no direct, vamos voltar aqui. Sorry. Normalmente no direct, você tem o verbo, por exemplo, se o verbo estiver no presente, no reported, ele vai ficar no passado. Se no caso, deixa eu tentar pausar, pausei. Então, direct speech, present simple passou a ser past simple no reported. Present continuous passou a ser past continuous no reported. Past simple virou past perfect no reported. Present perfect vai ficar past perfect no reported. Past continuous, past perfect continuous. O will, que indica o future, vai ficar would, que é o conditional. O can vai ficar could, may vai ficar might, must vai ficar had to. Gente, tem que gravar isso, tem que memorizar, fazer uma musiquinha assim, né? Present, past, present. Aí você pode fazer assim, present, past. Present continuous, past simple, past perfect. Vai rimando, fica mais fácil de gravar. Mas assim, o que você tem que ter em mente é que aquela frase que está no direct speech, que está no discurso direto, no indireto, no reported. Por que ele tem esse nome de reported speech? Porque é o discurso reportado, né? É o discurso que está sendo falado por outra pessoa. Não é com as palavras ali exatas que a pessoa falou. É o famoso disse-me disse. Ah, fulano disse isso. Ah, fulano perguntou aquilo. Ah, fulano contou para ciclano isso. Basicamente, essa ideia do reported, tá? E o reported speech sempre vai estar no passado. Olha que dica maravilhosa. Se é reported, vai estar no passado. Porque você vai passar do direct para o reported, ok? Vamos então agora voltar lá para a folhinha de exercício. Então, eu separei esses exercícios para que vocês pudessem praticar a questão da interpretação, né? Então, leiam com calma, ó. Verifique que aqui, nessa primeira questão, você tem um diálogo. Você tem um mini diálogo ali. Então, esse mini diálogo, você vai ter que analisar com calma, tá? Na questão 1, está perguntando, o romance 1984 descreve os perigos de um Estado totalitário. A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio de, aí vem, boicote a ideais libertários, veto ao culto das tradições, poder sobre memórias e registros, censura a produções orais e escritas ou manipulação de pensamentos individuais, né? Então, você tem que ler com calma para você entender o que o texto quer passar, tá? Eu não vou colocar a resposta hoje, vou deixar para colocar a resposta na semana que vem. Hoje eu vou colocar a resposta da folhinha que eu dei na semana passada, tá? Eu vou colocar um vídeo de resolução. Então, você tem que ler. Ah, não entendi, professor, o que está escrito. Dictionary. Vamos aprender a usar o dictionary. Por quê? Todo estudante de inglês tem que saber usar o dictionary. Porque no dictionary você vai ter a pronúncia, por exemplo, tem o dicionário online. Quando eu terminar de explicar aqui, eu vou mostrar para vocês. Lá você vai ter a pronúncia, você vai ter a definição, você vai ter exemplos onde aquela palavra pode ser utilizada, ok? Então, assim, por mais que eu fique traduzindo, isso não te ajuda a evoluir na compreensão textual.
O que vai te ajudar a evoluir na compreensão textual é você pesquisar o vocabulário. Então, a dica que eu dou de vocabulário hoje é o uso constante de dictionary juntamente com a leitura. Você vai estar lendo com o dicionário ali aberto. Não tem dicionário físico, vai usar o dicionário online, que é gratuito. Ou seja, é uma informação que você vai acessar ali, pode ser pelo celular, pelo computador, e é totalmente gratuito, você não vai pagar nada. E você tem acesso a um conteúdo maravilhoso. Tem o de Cambridge e tem o de Oxford. Eu vou mostrar os dois sites. Mas continuando. Aí você tem aqui a questão 2. A questão 2 é sobre a questão 1. Então, depois de você já ter respondido a questão 1, você vai, então, responder a 2 sobre o texto da questão 1, tá? Então, após ter respondido a questão 1, escreva qual foi o discurso utilizado no texto. Qual foi o discurso? O discurso que você viu ali foi direct ou foi reported speech? Justifique sua resposta. Ou seja, eu não quero que apenas você diga se é direto ou se é indireto. Eu quero que você diga o porquê que você deu essa resposta. Se for direto, você vai dizer o porquê que você acredita que é o discurso direto. Se for reported, você vai dizer why you think that, né? O porquê que você acredita que seja um discurso indireto. Próxima questão, que é a questão 3, é sobre o texto. Don't write in English, they said. English is not your mother tongue. Gente, essa expressão mother tongue é língua materna. Por quê? Porque tongue, em inglês, é língua, tá? Você tem tongue, que é o órgão, a língua, e você tem language, que é o idioma, que é a linguagem que você está utilizando, tá? Então, na língua inglesa, você tem duas palavras distintas para falar do órgão, língua, e de língua, no caso, que é a linguagem, né, que a gente utiliza, no caso. Aqui a gente usa o português e lá é a língua inglesa, então isso é a language, ok? E no caso, aqui não. Aqui língua é língua. Tem língua, língua é o órgão, língua é língua portuguesa, língua inglesa, é uma palavra só para a mesma coisa. Para a mesma coisa, não. É uma palavra, né, que é polissêmica, que a gente diz, né? Provavelmente vocês já estudaram isso em língua portuguesa, né? A polissemia, que é quando uma palavra tem mais de um significado, né? Que nem aquela situação de manga. Tem manga fruta, manga da camisa, e ainda tem o verbo mangar, né? Que é tá zoando, tá zombando da pessoa. Então, você tem essa situação com a palavra língua também. Porém, na língua inglesa, não. Tongue é língua no sentido de órgão. Então, mother tongue é uma expressão para dizer língua materna, ok? E temos aí em seguida, vem dizendo, ó, the language I speak, o que eu acabei de explicar para vocês. Ó. Olha só a comparação, né, the comparison, becomes mine, it's distortion, it's queerness. All mine, mine alone, it's half English, half Indian. Funny perhaps, but it's honest. It's a human as I am human. Its voices, my joys, my longings, my hopes. Ok, guys? Então, o que eu quero de vocês, analisem esse texto não só para responder a alternativa, mas eu quero que vocês analisem e destaquem palavras que vocês considerem que sejam diferentes e busquem no dicionário, porque quando eu der a resolução na semana que vem, eu vou destacar essas palavras, tá? Essas palavras diferentes. Aí você vai responder, a poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser sua primeira língua. Nesses versos dela, aí vem as alternativas.
né? Ela usa a língua inglesa como efeito humorístico, recorre, letra B, recorre a vozes de vários escritores ingleses. C, adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa. Letra D, demonstra consciência de sua identidade linguística. Ou letra E, reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês, né? Como, não sei se vocês sabem, mas a Índia ela é um dos locais que foram colonizados pela Inglaterra, né? Pela terra, né, da rainha Elizabeth II. Então, o que ocorre, né? Lá teve uma grande mudança cultural e é por isso que os indianos falam inglês. Claro que eles falam inglês no modo deles, com o sotaque deles, né? Com uma grande bagagem cultural de lá do local deles. Mas eles falam inglês também. Number 4, né? Question number 4. Deixa eu só baixar aqui. Vamos lá. Após ter respondido a questão 3, escreva qual foi o discurso utilizado no texto. Direct or reported speech, né? Então, na 4, você vai ter que voltar aqui no texto, analisar e dizer qual é o discurso utilizado, se é direto ou indireto, e justificar a sua resposta, por que você acredita que seja isso. Na próxima questão, Israel Travel Guide, né? Guide aqui é no sentido de guia de viagem em Israel, né? Então, aqui fala sobre como é essa questão de viagem, né? De ter Israel como destino de viagem. Antes de viajar, turistas geralmente buscam informações sobre o local para onde pretendem ir. O trecho do Guia de Viagens de Israel pretende o quê? Descreve a história desse local para que turistas valorizem seus costumes milenares. B, informa hábitos religiosos para auxiliar turistas a entenderem as diferenças culturais. Letra C, divulga principais pontos turísticos para ajudar turistas a planejarem sua viagem. Letra D, recomenda medidas de segurança para alertar turistas sobre possíveis riscos locais. E letra E, apresenta aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros. Essa questão é muito interessante. Novamente, repito, tem que fazer o uso do dictionary para poder responder, tá? E na última aqui, British government to recruit teens as next generation of spies, né? Spies são espiões. Então, aqui no título está falando que o governo britânico recruta adolescentes, né? Como a próxima geração de espiões, spies. Só lembra daquele filme, né? Jovens Espiões. Eu não sei porquê, toda vez que eu vejo essa questão, eu lembro desse filme. Mas, enfim, aqui no texto, em resumo, eles estão falando, né, sobre o porquê dessa mudança. Tem um trecho aqui nesse texto que fala que até então somente maiores de idade, no caso, pessoas a partir de 21 anos lá, que poderiam ser recrutados, ou seja, normalmente universitários. A mudança que houve foi nessa questão de idade por um motivo específico, não vou dizer qual. Eu quero que vocês leiam o texto e encontrem essa resposta, tá? Do porquê que eles tiveram essa mudança de querer procurar teens, né? Então, questão 6, segundo as informações veiculadas pela NBC News, a geração digital já tem seu espaço conquistado nas agências britânicas de inteligência. O governo britânico decidiu que enfrentará a guerra vigente e deliberada contra a propriedade intelectual no Reino Unido. Letra B, abandonará a política de contratação de universitários como agentes secretos. Letra C, recrutará jovens jogadores de Xbox como cyber-espiões de agências de inteligência. Letra D,
implantará um esquema de capacitação de adolescentes para atuarem como agentes secretos. Letra E, anunciará os nomes dos jovens a serem contratados pelas agências de inteligência. Gente, é essencial, tá? Verificar essas questões, ok? E agora, para finalizar nossa aula, eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu só salvar um arquivo aqui, que não, da minha aula anterior, para não confundir. É rapidinho, gente. Really, really, really fast. Just have to save this file. 19 November. Okay. Muito bem. Vamos então agora, queridos, a parte essencial do estudo de vocês, tá? Muitos não sabem utilizar o dictionary e isso é um problema, porque dificulta o desenvolvimento de vocês, principalmente na leitura, tá? Então, eu vou mostrar aqui como que você pode usar o dictionary a seu favor. Quanto mais leitura você tiver na sua semana, se você pelo menos conseguir tirar 2 vezes por semana para fazer uma leitura, já está avançando bastante. Se você fizer o uso de dicionário durante a leitura, já vai avançar mais ainda. Não tem como você avançar em qualquer idioma que seja. Por exemplo, quando você estuda língua portuguesa, você também tem que usar o dicionário, mesmo sendo a sua língua materna, mesmo sendo your mother tongue, you have to use the dictionary. So it's essential. It's really, really important. An important step in your development. É um importante passo no seu desenvolvimento, ok? Então, vamos lá. Deixa eu pegar uma palavra aqui que não é muito comum, né? O Enem tem esse costume de colocar palavras que não são comuns, palavras que normalmente a maioria das pessoas não utiliza, né? No caso, usa bastante da norma culta. Então, por isso que é interessante usar livros, né? Livros de ficção, pegar um pouquinho de literatura norte-americana, literatura inglesa, sim, porque normalmente esses livros têm um vocabulário rebuscado, têm um vocabulário rico, e isso vai te ajudar muito. Vamos verificar aqui. Não só para o Enem, né, gente? A maioria dos concursos estão pedindo língua inglesa, então mesmo que o seu interesse não seja tanto assim o Enem, né, o que eu acredito que seja assim, mas caso você não se preocupe tanto nessa questão, os principais concursos do país solicitam língua inglesa, tá? Deixa eu ver aqui. E aqui nesse dictionary não tem, no Oxford deve ter. Aí você vem aqui, Oxford Dictionary. Tá? Também é gratuito, tanto quanto Cambridge. Cambridge é muito bom. Mas nem todos os dicionários têm todas as palavras do mundo, gente. Tem a maioria, não todos. Ainda mais quando é uma palavra assim tão diferente. Nem o Cambridge tem. E o Oxford ele tem dicionário mais barato, que é aquele dicionário para quem está no nível básico. E ele tem dicionário também para advanced learners, né? Para quem está num aprendizado mais avançado. Deixa eu ver se no Oxford aparece. Só para testar. Senão não tem problema. Aí depois eu trago para vocês. Só queria mostrar o uso mesmo do dicionário, que é muito importante. E ele vem com a pronúncia, ó, no Oxford tem, ó.
Vamos ouvir a pronúncia? Ele mostra a pronúncia American pronunciation and the British. Tá? Então tem British and American. Ó. Essa daqui é American pronunciation e esse aqui, primeiro aqui que está em azul, é o British. Queerness. 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 Agora, American pronunciation. Queerness. 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 Então, no British, você não vai pronunciar esse R que está entre o que e o ness. Já no American, você fala queerness. Queerness. No British, você não pronuncia o R. Queerness. Queerness. Aqui é queer. Queerness. 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 Ok? It's an uncountable noun. Lembra que eu expliquei para vocês de countable and uncountable, né? Palavras contáveis e incontáveis. Então, se é uncountable, não tem plural, porque é incontável. Tá vendo como é importante todas essas questões da gramática? So, the quality of having or showing sexual or gender identity that's different from traditional ideas about sex and gender. For example, if somebody is, né, aí tá falando aqui sobre as questões, né, que essa palavra queerness normalmente fala sobre identidade de gênero, e quando a pessoa é diferente do que normalmente a sociedade quer exigir ali, né? Ou que foge do tradicional, que é diferente também. Achei interessante essa palavra, tá? Não tem equivalente na língua portuguesa, provavelmente tem alguma palavra parecida, mas eu acho interessante também você procurar não ficar traduzindo, compreender o uso da palavra in natura e usar ela do jeito que ela é, também é muito bom. Finalizando aqui a nossa aula, espero que vocês tenham entendido, façam os exercícios, anotem suas dúvidas e espero que vocês apareçam, tá? Na próxima aula. Ok, guys? Thank you very much. Goodbye. See you.